Ministra, eu queria começar perguntando para a senhora. Eu fiz uma análise aqui dos resultados eleitorais que a senhora teve disputando a presidência da República, seja em 2010, 2014 e 2018. Em 2010, a senhora teve 19,33% dos votos, o que equivale a 19 milhões de votos. Em 2014, a senhora teve 21,32% dos votos, o que equivale a 22 milhões de votos. E em 2018, a senhora teve 1% dos votos, o que equivale a aproximadamente 1 milhão de votos. Eu queria, depois de 2 anos, quase 2 anos, né, ministra, da eleição de 2018, saber se a senhora consegue fazer uma avaliação do que aconteceu, por que houve essa queda relativamente brusca aí da sua votação de 2014 para 2018, e já queria emendar numa segunda pergunta se a senhora cogita disputar novamente a presidência da República em 2022. Obrigada a você pela oportunidade de voltar aqui ao programa, e um bom dia mais uma vez para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento tão difícil que o nosso país está atravessando. Já estamos chegando a uma situação de quase 900 mil contaminados, temos mais de 40 mil pessoas que perderam suas vidas, uma situação em que a previsão do Banco Mundial é de uma contração do nosso PIB em torno de 8%, a previsão do próprio governo, através dos agentes econômicos, de mais de 6% de contração do PIB, uma expectativa de que a pobreza possa aumentar para mais de 48 milhões de brasileiros e podemos ter mais de 24 milhões de pessoas que vão perder seus empregos. É nesse contexto que nós vamos fazer essa conversa. E nesse sentido, a beleza da democracia, e eu sempre digo isso, não é que o eleitor é livre para fazer suas escolhas, assim como deve se responsabilizar por elas. Eu saí candidata por 3 vezes, em 2010, 2014, como você disse. Agradeço imensamente a votação que eu tive dos brasileiros e brasileiras, mas eu sempre evitei tratar esses votos como se eles fossem um capital político, como se eles fossem uma herança política. Porque eu sempre digo que o voto, ele é do cidadão. Ele dá, depois ele recolhe para si e decide, na próxima eleição, votar naquele que acha que é o melhor para ele naquele momento. Essas eleições de 2018, elas tiveram uma particularidade. Eu acho que essa ideia de votar em quem você sonha, em quem você acredita, em quem tem um projeto de nação ou um projeto de país, isso ficou em segundo plano. Mas eu continuei defendendo o debate em lugar do embate, eu continuei discutindo um projeto de país e não um projeto de poder, e eu continuei discutindo o que a gente pensa para a nossa nação em lugar de pensar só na próxima eleição. Infelizmente, em 2018, não havia lugar para esse tipo de debate. A maioria das pessoas estavam votando porque tinham raiva de alguém, porque queriam evitar alguém, ou porque queria alguém que fosse brigar por elas, esculhambar por elas, gritar por elas, não é? E o resultado nós estamos vendo agora. Mas, como eu disse, não é? A democracia é assim mesmo. As pessoas dão o seu voto, depois elas recolhem, e aí tem que se responsabilizar por ele, porque o voto que a gente deu tem consequências, não é? Para pelo menos 4 anos no imediato, e às vezes até para o resto da vida, naquilo que são as escolhas que o governante fez. Por exemplo, ter hoje um governo que diz que não se importa com a situação do coronavírus, porque é apenas uma gripezinha, tem consequências. Ter um governo que desarticula a ação de saúde, que estamos há 1 mês sem um ministro da saúde, no pior momento, não é, da saúde pública do mundo, tem consequências. Ter um governo em que, não é, nós vemos ele estimulando as pessoas a invadir os hospitais para azucrinar, agredir aqueles que estão trabalhando a duras penas, tem consequências. Então, na democracia, repito, é assim, a gente vota, se responsabiliza pelo voto. E eu fui candidata com a seguinte
ideia, não é? Eu vou participar dessa eleição sem achar que os fins justificam os meios. Eu vou querer compatibilizar meios e fins, porque muitas vezes as pessoas fazem grandes enunciados com fins errados, não é? E é isso que eu acredito e é isso que eu faço como política, respeitando sempre a decisão do cidadão, mas sempre pedindo. Cada um se responsabilize pelo seu voto, por aquilo que defendeu em cada eleição, porque tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Ministra, eu fiz uma segunda pergunta para a senhora não me respondeu. Eu queria muito uma resposta em relação a isso. A senhora descarta uma candidatura à presidência da República em 2022 ou não? Eu acho que esse é o pior momento para ficar falando em candidatura. Nós estamos vivendo essa situação que eu acabei de mencionar. Perdemos já mais de 40 mil vidas. Já estamos com 44 mil vidas perdidas, já estamos chegando a 900 mortos, mais de 900 contaminados. O Brasil já é o segundo problema da pandemia no mundo. Nós estamos com pessoas que estão passando fome, perderam suas ocupações, e tudo que a população não quer é ver as lideranças políticas pensando na próxima eleição, quando a nossa nação está vivendo o pior momento da sua história. Eu já fui candidata por 3 vezes, já dei minha contribuição, continuo contribuindo, independente de ser candidata, tenho trabalhado muito para que se tenha um grupo de lideranças, não só de esquerda, não, a frente que eu estou propondo, junto com o Ciro, com o Fernando Henrique, com o PSB, com o PDT, com o PV, com o Cidadania, é uma frente que tem a esquerda democrática, a direita democrática, o centro-esquerda, enfim, todos aqueles que não concordam em ver a liberdade de imprensa ser cerceada, em ver a autonomia dos poderes ser interrompida, em ver a nossa saúde pública ser atacada. Nós, nesse momento, temos que agir em legítima defesa do Brasil, dos interesses do Brasil, olhando de baixo para cima e não de cima para baixo, para a gente poder enxergar o que está acima de nós. Acima de nós, acima de eleição, de partido, se é Marina, se é Ciro, se é Fernando Henrique, se é Haddad, quem quer que seja, está o Brasil, a vida dos brasileiros, o emprego das pessoas, as empresas pequenas, que são os maiores empregadores, sendo fechados definitivamente em função dessa crise e de um governo que, em lugar de cuidar da vida dos brasileiros, só pensa em projeto de poder. Eu quero contribuir com o Brasil, independente dessa história de candidatura.